o que que o budismo, como o budismo se relaciona, se há no budismo outros mundos de existência. Então vou convidar aqui o Sensei. Olá, Sensei, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas também. Sensei, essa live aqui, na última live que nós conversamos, o senhor falou de um ponto extremamente importante, né? A partir de uma pergunta que fizeram se no budismo existem outros mundos, né? Se existem outros universos além do nosso universo para o budismo, né? Então eu gostaria de passar a palavra para o senhor falar um pouco disso. Eu acredito que vai ser muito útil para as pessoas. Muito obrigado, Eu Sensei. tenho receio, né, Leonardo, que essa aula em si acabe ficando um pouco difícil, né? Mas vamos nos aventurar nela, porque eu nunca dei essa aula em público, é um privilégio sobre budismo agora, né? Vamos então abordar uns textos que constam nos sutras do Majjhima Nikaya. Então, Buda fala sobre uma cosmologia. E essa cosmologia é bastante complicada, né? E eu vou tentar explicar o espírito dessa cosmologia. É importante nós dizermos aqui agora também que não estamos falando de um artigo de fé. O budismo não tem esse aspecto de você precisa acreditar em tal coisa ou numa determinada cosmologia para praticar o budismo. Não é assim. Você aceita aquilo que você consegue lidar e aquilo que você não entende você deixa para depois. Porque o budismo é bastante complexo. Eu nunca falei nesse assunto porque ele tem muitas conotações e tem duas formas de ser apresentado também. Nós podemos olhá-lo como uma realidade, as coisas são assim, ou podemos olhá-lo como uma paráfrase da nossa vida. Vou explicar como. Né? Nós podemos dizer, por exemplo, falando do mundo mais baixo existente do ponto de vista budista, e que é chamado Niraya, ou Naraka, em japonês, que é o chamado mundo dos infernos, no qual predominam os sentimentos de raiva. Então nós podemos dizer as pessoas vivem nesse mundo quando estão com raiva. É o mundo dos infernos, um mundo sem compaixão, um mundo de grande sofrimento, que é o mundo da raiva e do ódio. Mas vamos para... Então nós podemos pensar tanto num significado real, como um mundo fora de nós, não é? Como também podemos pensar que o vivenciamos na nossa vida aqui. O que também é verdade. Você pode fazer as duas apreciações, uma apreciação alegórica, parafraseando, como eu disse, ou uma apreciação como, sim, existe um mundo de existência que é de grande sofrimento e ódio e que não necessariamente precisa estar ligado à manifestação, à vida neste mundo agora. Então essa cosmologia budista é dividida em três grupamentos diferentes. O primeiro é o reino da esfera sensual, Karma Loka. Esse reino das esferas sensuais, ele tem cada um desses reinos, né, vai ter uma subdivisão. Então nós temos o reino da esfera sensual, o reino da matéria sutil e um reino imaterial, ou sem forma.
Vamos lá para o reino da esfera sensual, que nós podemos compreender com certa facilidade. E logo abaixo dele tem os chamados estados de privação, que são os piores lugares em que nós poderíamos estar, como mentes, não é? O mais baixo é o mundo dos infernos. Depois, logo acima do mundo dos infernos, o mundo dos infernos é caracterizado pela ódio, pela raiva, profunda ignorância de como resolver os problemas. Então as pessoas sempre querem resolver os problemas através da violência, da raiva e do ódio. É o que nós vemos agora entre a Armênia e o Azerbaijão, que estão em guerra por um pedaço de montanha. Eles veem como solução só para possuir aquele pedaço de montanha, matar uns aos outros. E este é exatamente o mundo dos infernos, o mundo da guerra, o mundo do ódio. Logo acima desse, nós temos o mundo dos animais. O mundo dos animais é caracterizado pela ignorância, pela turbidez de pensamento. Eles não conseguem raciocinar e vivem por instintos. Nós podemos também conhecer pessoas que vivem só por instintos e que deixam de lado qualquer consideração ética para procurar um prazer. Esse é um mundo animal. Quando uma pessoa mergulha nas drogas também, é isso que está acontecendo. Ela quer a recompensa imediata. É muito fácil viciar um animal em uma droga. Basta você dá-la alguns dias para ele e ele vai procurar aquela droga sempre, para recuperar a sensação anterior. E vai sofrer também de abstinência e tudo mais como um ser humano. Então o mundo dos animais é caracterizado pela ignorância, pela obscuridade, não consegue raciocinar. Logo acima desse temos um outro mundo, que muitas vezes dá confusão porque costuma-se dizer fantasmas famintos ou espíritos famintos. A palavra em sânscrito era pretas. Essa palavra significa seres insaciáveis. Por mais que eles obtenham, eles querem mais. Mas nós conhecemos seres assim, né? Os fantasmas famintos do nosso mundo roubam, por exemplo, o dinheiro público e acumulam em suas contas, em joias, em coisas assim. E eles roubam 1 milhão, depois roubam 2 milhões, depois 50 milhões, depois 100 milhões, depois 200 milhões, depois 400 milhões, depois 600 milhões. Essas contas são incríveis, não há limite para que um fantasma faminto queira. Infelizmente, nós vemos uma quantidade muito grande de notícias sobre fantasmas famintos, e mesmo assim é comum nós termos governantes que são caracterizados por esse tipo de conduta. A conduta do fantasma faminto, insaciável. Ele quer sempre mais poder e quer sempre mais bens. Essa é a mente do fantasma insaciável, que é o terceiro nível mais baixo. Estamos subindo, né, de nível. O quarto nível é o dos asuras, dos titãs. São, às vezes, chamados semideuses. Eles querem competir, vivem em mundos de competição. Eles querem sempre ganhar e veem tudo a partir da ótica de ganhar e perder. Essas pessoas se metem em competições agudas. Essas pessoas, por exemplo, estão nas torcidas esportivas que se agridem umas às outras. Eles estão em competição e lutam, mesmo que seja por uma fantasia completa, por uma bandeira, por um time, por uma coisa assim. Também isso acontece com os nacionalistas que querem defender um pedaço de chão como se fosse um território e se apaixonam por uma bandeira, por um hino, por uma coisa assim, e são capazes também de realizar enormes competições e guerras, não é? São os generais dos exércitos em guerra que vivem
em pura competição e querem lutar e ganhar sempre. Vem tudo sobre a ótica, como eu disse no início, de ganhar e perder. Então esses são os 4 estados de privação. Aí subimos para um nível superior, que é o nível em que estamos, acredito que estão aqueles que estão ouvindo aqui agora. É o nível dos seres humanos. Claro, examine a você mesmo, né? Veja, será que eu vivo num inferno de ódio? Estou desejando que meu ex ou minha ex morra? Então eu estou no inferno. Será que eu estou usando drogas? Então estou no mundo dos animais. Se eu sou pura ambição, estou disposto a roubar dos outros e sou insaciável, eu vivo no mundo dos fantasmas famintos. Se eu vivo no mundo da competição e acredito em competir, em coisas assim, em ganhar e perder, eu vivo no mundo dos Asuras, dos titãs. Mas se eu vivo num mundo misto, que varia entre bondade e maldade, entre bem e mal, um dia tem bons sentimentos, outro dia tem maus sentimentos, um dia é como um santo, no outro dia como um demônio. Eu vario. É o mundo dos Manusa Loka. É interessante a palavra louca, mas não quer dizer louco. Não é? Os seres humanos são esses, o 5º nível. Estamos no 5º nível. O mundo dos seres humanos. É um mundo de grande oportunidade, porque nós podemos conhecer o sofrimento e podemos conhecer a alegria e o contentamento. E podemos escolher entre um lado e outro. Podemos escolher entre ir para um bar e encher o corpo de bebidas. Podemos mergulhar em prazeres sensuais, ou podemos ser bondosos e verdadeiramente dedicados a aliviar o sofrimento dos outros. Podemos ser generosos, maravilhosos. Temos tudo dentro de nós, todas as possibilidades. Esse é o mundo dos seres humanos. Esse é o primeiro mundo com uma grande oportunidade, porque você pode conhecer o Dharma e pode, a partir de conhecer o Dharma, ascender a níveis superiores. Vamos lá ver os níveis superiores, porque são muitos níveis, não é? Vamos andar mais rápido. Logo acima dos níveis dos seres humanos, há um grupo de destinos felizes. São reinos da esfera sensual. São, no budismo disse devas, que tem sido traduzido como deuses, mas não tem bem o significado de deuses. Embora em alguns momentos nós podemos identificar devas com deuses. Vamos ver isto aqui. Então nós temos devas que progressivamente vivem em mundos de maior felicidade, saem do reino humano e se manifestam em reinos felizes, mas que ainda têm prazeres. São os paraísos. São esses paraísos que muitas religiões desejam. Sair do mundo dos seres humanos e estar num mundo paradisíaco de grandes satisfação de desejos sensuais. Karma louca, os desejos sensuais. Então temos os deuses de um céu, por exemplo, os deuses do 6º, do 7º, do 8º, do 9º nível, o céu de Tusita, que é maravilhoso. Se nós pudéssemos ver como nós, de seres humanos, podemos nos manifestar em um mundo tão maravilhoso, tão paradisíaco, nós quereríamos morrer agora, nesse instante. E no 10º nível, nós chegamos a um nível que eu acho muito interessante, vale a pena a gente parar um pouquinho para vê-lo, que são
os devas que se deliciam com a criação. Nimmanarati devas. Eles acreditam que criaram mundos. Eles se sentem poderosos e sentem que podem influir em destinos. E esses devas que se deliciam com a criação estão no 10º nível. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês podem facilmente identificar esses deuses que acreditam que criaram mundos, esses devas. Eles estão perdidos também, todos eles. Todos esses seres que estão vivendo, esses devas que estão vivendo nesses destinos felizes, paradisíacos, além do reino humano, acima do reino humano, eles ainda se comprazem na criação e eles também têm karmas. Chegam lá por karmas de grande mérito, mas esses karmas também se esgotam e eles também decaem. Nós podemos encontrar, às vezes, na Terra, homens que são devas que caíram. É uma característica interessante, eles têm ainda herdam um grande mérito, se esgotou o seu mérito de serem devas, mas para eles tudo é muito fácil. Tudo chega com grande facilidade. Grandes talentos, nascem, como dizer, como seres abençoados. Se esgotou o seu karma como devas, eles caem para um mundo um pouco inferior, mas eles carregam grandes condições. E essas condições lhes dão vidas muitíssimo mais aprazíveis e fáceis do que das pessoas normais. São, na realidade, devas decaídos. No 11º nível, chegamos aos devas que exercem poder sobre a criação dos outros. E esse é o nível mais alto dos destinos felizes da esfera sensual. Aí, nós partimos por uma outra esfera mais alta, que é o reino da matéria sutil. Nesse tipo de manifestação, estão seres com karmas superiores ao dos devas, ao dos seres que nós vimos na esfera sensual. Estão em níveis superiores de mérito e karma destes anteriores, que já também têm vidas longuíssimas. Não são vidas medidas no parâmetro humano, mas são seres que vivem longuíssimo tempo, milhares de anos. Esses devas, que são descritos como o deva do 15º nível, deva da radiância imensurável, ou no 18º, devas da glória ilimitada. Nós vamos subindo de nível nesse reino da matéria sutil, que ainda é com forma. Rupa loka. Rupa significa forma. Então, esses deuses ainda se manifestam com grande glória, com grande poder, com grande felicidade, inimaginavelmente mais alta ainda do que os dos reinos da esfera sensual. Mas eles ainda não são Budas. Ainda tem uma realização espiritual inferior à de um Buda, e nós estamos vendo só no reino da matéria sutil, do 12º ao 27º nível dos reinos de matéria sutil, cada um a um nível superior ao nível anterior. E então chegamos ao mais alto reino, que é o reino imaterial, ou sem forma. Nesse reino imaterial, os devas, essas manifestações,
estão acima dos reinos da matéria sutil. Então eles são descritos como do espaço infinito, da consciência infinita, do nada e da nem percepção nem não percepção, que são, na verdade, níveis de consciência atingíveis dentro do processo meditativo, avançados níveis dentro do processo meditativo. Um Buda está acima desse nível mais alto na nem percepção e não percepção, do reino imaterial, que é o 31º nível. Um Buda está acima dele porque nem mais sem forma ele se manifesta, nem como pura consciência ele se manifesta, nem liberto de toda matéria. Nós temos matéria grosseira no nível mais baixo, na esfera sensual, a qual nós pertencemos. Temos o de matéria, todos os reinos de matéria sutil, e depois temos o reino imaterial, de um nível em que estamos falando apenas em puras consciências, não dependentes de matéria para se manifestar. Acima deles está um Buda com uma iluminação completa, perfeita e universal, que lhe permite escolher não mais se manifestar. Essa é a cosmogonia dos 31 mundos da existência, tal como descrita nos sutras. Como eu disse no início, não estamos falando de um artigo de fé. E você pode interpretá-los como uma alegoria das nossas próprias condições mentais, sendo essas últimas exatamente iguais aos níveis descritos dos mais altos estados meditativos. Eu receio que essa aula venha mais para confundir do que para esclarecer. Então vamos abrir para perguntas. Não, mas foi muito bom, Sensei, porque para as pessoas terem um vislumbre também, uma ideia, né? E o senhor comentou uma coisa que eu achei super importante, né? Sobre quando o senhor falou dessas questões de outros mundos, né? De existência. O senhor falou que eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco que o mais importante agora, nesse momento, para nós, né? Que estamos aqui até assistindo a live, é essa existência agora, né? Com esse tanto de coisa acontecendo no mundo inteiro, que nós deveríamos praticar mais, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bem, a essência do ensinamento do Zen é com o que nós dizemos para o aluno que chega. Não damos a eles esse tipo de ensinamento. Nós falamos para eles da meditação e de como escapar dos sofrimentos agora. Não é? A Daniele parece que fez uma pergunta de quais são os sutras que descrevem essas coisas que nós falamos, e eles são os sutras do Majjhima Nikaya. Majjhima se escreve M-A-J-J-H-I-M-A. E Nikaya, N-I-K-A-I-A. Você pode pesquisar até na internet sobre isso, e essas explicações constam de vários desses sutras do Majjhima Nikaya. Você pode olhar, deixa eu ver os números aqui melhor. Você pode pesquisar a partir do Majjhima Nikaya 6.11 ao 13, ao 19, ao 22, ao 42, ao 45. Nesse conjunto de sutras, se trata dessas
dessas condições, vamos dizer, cosmológicas, né? Desses caminhos. Então, nós estávamos falando de como o praticante chega na Sangha. Qual é a abordagem que nós damos para ele? Jamais falamos em coisas como cosmologia ou coisas assim, porque elas não são importantes para nós agora. O importante para nós agora é o ensinamento sobre a impermanência, sobre o não-eu, sobre o sofrimento, sobre o caminho óctuplo. Por isso nós insistimos sobre essas nobres verdades de que a vida é insatisfatória por ser cheia de altos e baixos, e como nós podemos lidar para transformar nosso karma e a nossa vida presente. É esse o centro da prática budista. Todos esses ensinamentos mais complexos e que provêm de experiências meditativas devem ficar para as experiências meditativas, porque você mesmo, se tiver profundas experiências meditativas, terá acesso a certos conhecimentos que só surgem dessa experiência meditativa, nos níveis mais altos. E é essa a utilidade de lermos textos que falam sobre elas quando nós sentimos a necessidade de conhecer algo a respeito. Mas ouçam isso e coloquem num escaninho à parte. Não é importante agora. Isso não vai mudar sua vida. Saber isso não muda a sua vida. Mas compreender a impermanência muda a sua vida. Muito obrigado, Sensei. Eu já até comentei com o senhor em outra live, né, que eu ouvi isso uma vez, achei muito interessante. O Thiago Rinpoche, né, um mestre tibetano. Aí os alunos Sim. ficavam, mestre, o senhor só fala de motivação pura. A primeira coisa que o senhor ensina, que quando a gente chega no budismo tibetano, a primeira coisa que se aprende é motivação pura. E o senhor só fala isso, tem não sei quantos anos que eu... Falei, vocês não aprenderam até agora, eu vou ter que ficar falando isso a vida inteira. Tem um mestre que ele se sentava, né, um grande mestre, famoso, ele se sentava e começava a falar e dava aula sobre as 4 nobres verdades. Ele dava aula sobre as 4 nobres verdades, os alunos reclamaram também para ele, né? Mas o senhor só ensina as 4 nobres verdades. E ele disse, mas é isso que vale a pena ensinar para vocês agora. É isso. Quando alguém tiver realmente compreendido as 4 nobres verdades, então tanta coisa vai estar resolvida. Aí nós podemos ir adiante. É o mesmo tipo de resposta. Né? Saikawa Roshi, quando fala, eu tenho a impressão que ele tem aquele discurso dentro da cabeça dele sobre, com múltiplos exemplos, muda um pouco, mas ele sempre fala sobre a dualidade, a não dualidade, o absoluto relativo e pronto. Ele não fala mais do que isso. Né? E até fico pensando, eu que falo tantas coisas diferentes, é porque certamente não tenho uma grande realização em uma. Né? Então, por isso, fico me socorrendo dos sutras e dos textos e de tantas explicações assim. Me desculpem. Mas o senhor fala uma coisa que para mim, isso vai despertando em mim uma coisa muito interessante, né? O senhor sempre traz essa questão do nosso eu, né? De como compreender que esse eu não está separado, que ele é só uma fantasia que a gente precisa usar nesse mundo, né? Mas eu ouço isso do senhor, eu acho que é o ponto central do que o senhor sempre ensina. Todas as lives o senhor sempre traz um pouco desse ensinamento, né? E aí eu vou vendo que dentro de mim, quanto mais o senhor fala isso, mais vai despertando isso. Então, por exemplo, a pessoa pergunta, como eu lido com a raiva? Olha, quem que tá ficando com raiva? Então isso cada vez vai trazendo, né, acredito que para muitas pessoas também. Então esse é um ponto central que o senhor fala. Se eu perceber,
o senhor fala desse elemento principal, né, da interconectividade, nós não estamos separados. E é muito interessante. Aí eu vou percebendo, poxa, se eu aprender só isso, eu fico imaginando, né? Se eu aprender de verdade isso, tudo vai estar resolvido, porque aí eu não vou me ofender, eu vou pensar ter compaixão pelos outros, né? Verdade, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Sensei, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. E tem mais uma coisa sobre isso também, que eu ia comentar. Os módulos, né, do curso que tem do Daisen, né, a formação que tem no Daisen, também vem trazendo os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades, caminho óctuplo. E aí eu estudei no módulo 1, né, assim, porque aí tem que fazer os trabalhos e tudo bem certinho. E agora no módulo 2, mais detalhadamente, cada um das 4 nobres verdades. E aí eu também percebo que, por exemplo, acontece alguma experiência na minha vida, alguma questão. E aí eu vou lá na primeira nova verdade. O que o Buda falou? Ah, a vida é dukkha. Qual que é a raiz de dukkha? Então eu fico voltando e voltando nessas coisas, e aí a gente vai realmente trazendo o ensinamento para a nossa vida, né? Então essa repetição da base, de novo e de novo, também nos ajuda muito. Tem alguns comentários. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, principalmente sobre esse tema, se não sobre o budismo também, é só enviar aqui, por favor. A Daniela havia perguntado sobre qual sutra, o senhor já disse para ela. O Vitor, quando somos praticantes iniciantes e vislumbramos a interconexão, mesmo que por poucos segundos, em que nível estamos? Ainda estamos no nível humano, não é? E estamos tendo lampejos, visões de uma compreensão mais profunda. É isso que está acontecendo com o Samadhi, com o Kensho, não é? Agora, se nós mergulhamos numa outra experiência, por exemplo, quando a gente fala em Satori, não é? Ter a capacidade de estar no Kensho quase permanentemente ou quando se deseja, isso leva a outro tipo de manifestação kármica. Tem que haver o propósito de retornar para cá, porque senão não se retornará para esse mundo. É isso que a cosmologia budista está dizendo. Mas ela não está dizendo que você deixa de existir, não é? Mas que seu karma se manifesta num outro tipo de ser, que não é propriamente um ser humano, não é? Não é um ser humano desse tipo aqui, nesse tipo de reino em que nós estamos. Ou seja, do ponto de vista da cosmologia budista, existem numerosos, muito numerosos, níveis de existência, de manifestação em outros planos. Aqui agora nós estamos no 5º plano, né? Dentro de uma descrição de 31. É isso que está acontecendo. Muito obrigado, Sensei. O Galvez Igor. Sensei, é possível afirmar que os nascimentos mais sutis que o nosso podem acontecer de maneira progressiva após a existência humana? Pode repetir a pergunta? Posso, Sensei. É possível afirmar que os nascimentos mais sutis que o nosso podem acontecer de maneira progressiva após a existência humana? Tá? Uma questão de, a gente não pode voltar a ser em níveis menores, né? Se a gente só vai para frente. Não podemos dizer que não podemos dizer que as coisas são sempre progressivas, porque é fácil voltar para trás, né? É você quem decide. Como eu expliquei no início, né? Se você mergulha no mundo das drogas, pode regredir a um ponto animal. Basta que você esteja com uma mente tal que você olha para aquela pessoa e diga assim, não é mais um ser humano, é um animal. E essa pessoa morre nesta situação, ela perdeu a condição de renascer como um ser humano, de se manifestar como um ser humano. E aquele karma não se manifesta assim. De modo que vai ter que haver uma nova progressão para chegar a uma condição humana. Então, é claro que isto precisa de uma coisa radical.
porque você já subiu um nível de consciência humano que é muito mais alto do que da maioria dos animais, né? Se você conhece bem animais, vai ver que existem animais compassivos, solidários, que salvam outros animais, que sentem empatia. Tem até um livro sobre isso, né? A Era da Empatia, com numerosos exemplos de comportamento animal assim. Então nós não podemos olhar os animais como tão absolutamente inferiores aos seres humanos, porque não é isso que acontece. Tome muito cuidado com sua vida, porque você pode se manifestar em circunstâncias piores do que as atuais. Muito obrigado, Sensei. A Márcia Santos: estou praticando a meditação, mas está difícil. Os ataques estão sendo demais. O que fazer? Quando você está sentado em meditação, ninguém pode realmente atacar você, não é? Talvez você tenha uma condição familiar em que haja crítica à sua prática. Faça a prática em outro lugar, coloque a harmonia em primeiro lugar, tente não confrontar os outros e não discuta com os outros a esse respeito. É rara essa afirmação de que você está sendo atacado porque está fazendo meditação. Talvez isso possa acontecer em um contexto religioso, em que uma religião é contra o que você está fazendo. Então você tem que se afastar de um ambiente assim ou tentar não confrontá-lo, porque o confronto e a luta em si também não são bons. Muito obrigado, Sensei. Até uma amiga veio me perguntar, Sensei, a minha família toda é cristã e tal, e uma moça pediu para eu rezar por ela. E eu falei para ela que eu era budista e tal, e ela perguntou o que eu faço. Eu falei, olha, o Sensei fala para você gerar harmonia, né? Fale tudo bem, né? E faça uma oração, alguma coisa assim, né? O Sensei fala muito da coisa da harmonia, uma coisa que é bem bonita, assim, e para mim é importante, assim, gerar essa harmonia, né? A partir desse ensinamento que o Sensei dá. Muito obrigado, Sensei. Junto às pessoas que oram, ajoelhe-se junto com eles e ore, não vai fazer mal nenhum. Buda não se importa nem um pouquinho, não é? Não tem a menor importância, não é? E quando a última vez que eu tive em Salvador, o coordenador e a minha esposa fomos assistir à missa no Mosteiro de São Bento, que é uma missa bastante bonita, e fomos lá assistir aquela missa, não é? Porque é um lugar elevado espiritualmente, muito bonito, e nós respeitamos e reverenciamos o que os outros estão fazendo. Nós não precisamos nos confrontar. O budismo não faz isso. Disse que o budismo tem uma tolerância que beira a indiferença. Muito obrigado, Sensei. A Daniela está falando que o senhor é um professor maravilhoso e que ela e centenas de alunos, nós somos infinitamente gratos por tanta sabedoria e generosidade do senhor. É a Daniele Krelling, né? Mas ela já é Isso. tutora no curso do Daisen. Ela é uma pessoa, uma aluna excepcional. Muito bom. Muito obrigado. Estou fazendo mal para o seu ego, né, Daniele? Descarte. Eu tinha um amigo que falava, eu vou te elogiar, mas tome cuidado com o que você vai fazer com isso, viu? O Carlos Renato está perguntando, Sensei, por que há monges zen que comem carne? Certamente porque eles têm uma visão a esse respeito de, por exemplo, este animal que foi morto e que inadvertidamente chegou ao meu prato, ele tem a chance de se tornar monge. E eu não tenho nenhum pensamento a esse respeito sobre eu, aquele que está comendo, né? Não tenho nenhum pensamento sobre o sofrimento dele ou coisas assim, porque ele não foi morto para mim ou por minha causa,
não fui eu que financiei. Mas um monge zen, ele não deve ir a um açougue e comprar carne, ele não deve, olhando o Vinaya, as regras antigas do budismo, diz que um monge não pode aceitar a carne de um animal que foi morto para ele. Ele tem a obrigação de salvar um animal. Se alguém chegar e disser assim, eu vou matar essa galinha para fazer uma canja para o senhor, diz, não, não, por favor, não faça isso. Ele tem que salvar a galinha. Mas, se ele senta em um lugar e lhe colocam carne na frente, ele tem que comer sem pensar, gosto, não gosto, sou contra ou a favor. É uma outra ótica a esse respeito que está nas antigas regras, né? Mas os monges nos monastérios devem ter cozinhas vegetarianas. No Daisen, por exemplo, todos os nossos eventos não têm carne de nenhuma espécie, porque eu posso determinar isso. Não, nós não vamos comprar, não vai ter, e quem vai fazer retiros comigo vai comer assim. Porque nós não vamos financiar os matadouros, nem o sofrimento, a dor e o medo dos animais. Nós não vamos fazer isso. Então, nós tomamos essa atitude como um princípio, né? Eu estou seguindo regras que foram estabelecidas no Zen há dezenas e dezenas de séculos atrás. Desde que foram fundados os primeiros monastérios na China, que o Zen não podia mais mendigar, então a regra passou a ser, desenvolveu-se uma cozinha vegetariana, chamada cozinha Shojin Ryori. Nem é vegetariana, é vegana, né? E é deliciosa, maravilhosa e muito bonita. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de ser servido assim, no Japão foi um verdadeiro banquete, né? E então esta é uma questão de opção e do momento em que aquele monge também está e de como está treinando, mas as regras do budismo, aquilo que já aconteceu, os ensinamentos que já aconteceram antes, indicam que deve-se fazer um esforço para diminuir o sofrimento no mundo. Essa é a minha visão particular. Outros professores podem ter outra visão. Mas essa minha visão está apoiada na própria história do Zen e na própria existência de uma cozinha específica dentro dos monastérios para isso. Não vejo como nós poderíamos olhar de outra forma. Mas, por outro lado, não existe nenhuma regra budista que diga ou obrigue os praticantes a serem vegetarianos ou veganos. Isso não existe. O que existem são essas recomendações para a prática monástica. Se você quiser seguir essas orientações de nível mais alto, é uma opção sua. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade ou regra, mesmo para os monges, na vida comum, a esse respeito. As regras estão mais contidas para a prática dentro do monastério. E quando eu fui para o monastério de Yokoji, a cozinha era vegana e era uma cozinha maravilhosa, apesar de algumas influências mexicanas com muita pimenta, que nós brasileiros acabamos reclamando, mas era o padrão do monastério e era um padrão muito bom. Muito obrigado, peixe Sensei. não pode também, peixe também não quer morrer. É a pergunta que surgiu aí agora. Sensei, o senhor já assistiu uma série, não uma série, mas um episódio específico de uma série chamada Chef's Table, que é de uma monja do Zen coreano? Coreana. É o episódio número 20. Sim. Quem puder assistir, assista, ela é maravilhosa. Se eu E não me tem engano, tem outros episódios já com ela, outros muito bom. vídeos aparecendo.
e ela tem ensinado essa cozinha vegana dos monastérios. Ela tem ensinado e é respeitadíssima como uma chefe muito refinada. E ela dá aula, inclusive, na universidade, né? Sobre Isso, comida de templo, né, Sensei? isso. Chamam de comida de templo lá, não é? Muito bom. Muito obrigado, Sensei. O Luca, PTF, essa cosmologia e vocabulário de manifestações no reino dos deuses, animais, humanos e existências sutis são meras metáforas dos estados da mente ou literalidades mesmo? Você pode escolher. Escolha a sua perspectiva. Qualquer uma delas vai estar bem agora, porque não precisamos tomar isso como artigos de fé. Muito obrigado, Sensei. A maldade humana em relação ao seu próximo e aos animais parece-me cada dia mais evidente. O que o budismo pode falar sobre essa maldade cruel? Bom, o budismo tem essas tradições, né, que nós estamos falando. E levam essa tradição a sério dentro da comunidade Daisen. Como eu disse, todos os nossos eventos são assim. Mas eu, pessoalmente, tenho um privilégio, porque eu nasci em uma família assim. Meu pai era vegetariano, eu sou vegetariano já há 72 anos. E acredito que vocês podem ver que parece que eu não tenho sofrido nenhum prejuízo especial. Não é? Mas eu diria que nós precisamos prestar atenção também a uma tendência a fanatismo que aparece facilmente, de querer impor nossos valores aos outros. Nós não temos que impor nossos valores aos outros. As pessoas têm um determinado nível, é aquele nível que eles forem aceitar. Se alguém diz, não, eu não me importo e eu quero comer assim, eu também não digo nada, porque esse é o nível de consciência dele. Não é? Agora, há pessoas, mesmo crianças, eu tenho um neto que é assim. Então, a consciência dele já está vívida com poucos anos de idade. E ele diz, não, eu não como carne, não é? Nem que meu pai coma, né? O pai dele faz churrasco em casa, ele se recusa, né? Então, quando eu estou com eles, meu neto querido está imitando o vô, não é? Está seguindo o caminho do vô. E meu genro está fazendo o churrasco dele. E está tudo bem, cada um está operando no nível de consciência que está. Muito obrigado, Sensei. Inclusive, já teve um comentário aqui sobre um texto, acho do Tinahan e tal, aí a pessoa falou assim, mas o praticante, ele tem que... Aí eu já parei de ler. Porque vira um fanatismo também, né? E para esse Sim. outro extremo, né, tem que? Não tem que. Cada um, como você acabou de explicar, né, está em um ponto ainda e a gente vai despertando aos poucos, né? Você não tem que forçar suas ideias. Nós estamos, até vale uma consideração sobre isso, se nós temos tempo. As lives estão sem tempo, sem ser agora. Teve um dia Que maravilha! Tem uma tendência nossa, né, de querer impor determinado conjunto de ideias. Então, nós temos ideias politicamente corretas dos mais variados tipos. Tem gente que quer mudar a língua, tem gente que quer mudar a força, a conduta dos outros, tem gente que quer impor sua conduta aos outros. Nada disso está, na verdade, certo. Nós não devemos fazer imposições. Nós devemos aumentar a consciência com argumentos, mas não impor condutas através de leis ou forçando coisas, não é? Essa tentativa fanática de impor valores pode levar a coisas que nós já vimos no mundo
Por exemplo, existem países em que as mulheres têm que se vestir de cima a baixo com uma burca, ou não podem dirigir automóvel, ou não podem ter uma empresa, ou não podem andar sem um homem ao lado. Não é? E essas sociedades nasceram de algum texto. Alguém escreveu algo e agora os fanáticos seguidores querem impor determinada conduta a todos os outros, sob desculpa de que é minha cultura e tudo mais. Então não existe liberdade. A liberdade deveria existir para as condutas individuais. As pessoas podem se comportar como quiserem individualmente, desde que não estejam causando sofrimento aos outros. É quando você tenta colocar todo mundo num determinado parâmetro que alguém entende como ideal, isso acaba sendo feito através da violência e da força. Por isso que nós vemos países com polícia de costumes, com varas na mão para surrar as mulheres que por acaso deixassem aparecer uma mecha de cabelo por baixo do véu. Não é? Isto é um absurdo do ponto de vista budista. Se você olhar as sociedades que foram influenciadas pelo budismo, você vai ver uma igualdade maior. Embora haja problemas, o texto religioso não apoia a discriminação. Mesmo a discriminação mais forte e permanente que existe na humanidade, que é entre raças e entre homens e mulheres, não é suportada de modo algum por um texto budista. Então você não pode chegar com um texto budista e suportar isto. Se você olhar um texto budista, você vai ver como você vê no Daisen. Nós somos zen budistas. Então, nós temos alunas monjas, alunas professoras, e em nenhum momento dentro da comunidade alguém pode dizer: ah, este é homem, esta é mulher, e por causa disto. Não existe isso. Não existe nenhuma forma de discriminação que eu apoie por orientação sexual, por sexo, por raça, por deficiência. Nada disso será apoiado, não, nem será falado, nem será aventado. Porque quando você vê a diferença, você cria discriminação. Então, ver a diferença está vetado. Muito obrigado, Sensei. Tem mais algumas perguntas aqui? Aqui, Sensei. Essa daqui, acho que é a clássica, né? Mas vale muito a gente se eu falar sobre isso. Como conseguir um mestre sem ter uma sanga na minha cidade? Bom, agora nesses tempos de pandemia, nós criamos tudo o que nós pudemos. Nós temos aí o Zen Daisen, que é o nosso aplicativo, que é uma porta de entrada hoje para todos os links e tudo que nós fazemos em apoio das pessoas. O blog que eu escrevo desde 2007, 2008, já não me lembro mais, tem mais de 3.000 textos, há mais de 240 vídeos, acho, no YouTube, que você pode usar para aprender. E você pode se filiar ao Daisen virtual e assim sentar-se e aprender comigo. E mais do que isso no momento não podemos fazer. Mas no ano que vem, quando for permitido, nós faremos de novo retiros e a gente poderá ter contato pessoal. Muito obrigado, Sensei. Aí o aplicativo, só para explicar, Sensei, às vezes várias pessoas perguntam sobre várias coisas, né? Ah, como é que eu compro uma almofada de meditação? Como que você usa algum aplicativo para marcar o tempo da meditação? Aí o Daisen criou uma coisa que já resolve todos esses problemas de uma só vez, né? Então, se você usa, ou eu uso o iPhone, né? Você vai na iTunes Store,
Ou se você utiliza o Android, você vai na Google Play Store, né? E lá você digita Zen Daisen. Tá aqui um comentário fixado com o nome do aplicativo, é ZNDAISSN. Aí lá dentro do aplicativo você pode acessar essa funcionalidade para marcar o tempo da sua meditação. Tem várias formas de configurar isso, lá é bem intuitivo, bem simples. Tem ensinamentos lá que o Sensei escreveu no blog do Daisen. Você quer comprar um livro, você quer comprar uma almofada para meditar, itens de prática, tem o link da loja do Daisen, tem locais de prática. Então lá no aplicativo eu recomendo que todos entrem, baixem esse aplicativo e fuçem bastante lá. Tem até um local lá para relatar algum problema ou dar sugestões também. Então se você quiser ser um pouco proativo e ajudar o aplicativo a ficar cada vez melhor, a gente sugere que você faça isso. Até o Cristiano está falando que esse aplicativo é ótimo, uso todo dia para meditação, que bom. Aqui, a Paty, Sensei, ela até é aluna da tutoria, ela está perguntando se estamos aqui interessados no budismo é consequência de nosso karma. Sem dúvida. Se você não tivesse inclinação para isso, não estaria aqui agora. Você estaria num bar, talvez, né? Bebendo uma cerveja, né? É uma questão de inclinação, daquilo que você tem impulso para fazer. E isso nós chamamos de marcas kármicas. As marcas kármicas é que nos dão os impulsos para fazer determinadas coisas. E todos nós temos isto dentro de nós. Nós somos produtos do nosso karma. Muito obrigado, Sensei. E o Dharma é igual a Matrix, né, Sensei? Depois que viu os códigos, não tem como voltar atrás e desver, né? Aí você vai até você vai lá no bar, mas você fica, nossa, o que eu tô fazendo? Eu sei a verdade, agora me lasquei, né? É isso mesmo. Vou pegar mais uma pergunta aqui pra gente encerrar, tá, Sensei? Ok. Não por mim eu posso ficar mais tempo, mas é bom a gente delimitar um tempo aqui para as pessoas, senão... Aqui. Estou numa turma em que uma pessoa é super tóxica comigo, sem nenhum motivo. Como lidar? Pois é, a melhor forma de acabar com um inimigo é transformá-lo em amigo. Né? Às vezes isso não é muito fácil. Se nós não temos força para isso, nós devemos nos afastar. Mas sempre existe algo dentro da pessoa, algo que você é, por exemplo, que aquela pessoa não gosta, e talvez seja algo que está dentro dela e que é parecida com você. Então, são muitas coisas para nós investigarmos a esse respeito. Mas se você agir com bondade e compassividade, há uma chance de mudar uma circunstância como essa. É muito difícil de dar respostas desse tipo, porque são respostas, vamos dizer, como autoajuda, não é? E, na realidade, nós temos que lidar com os problemas na vida, porque nós estamos aqui nesse mundo porque temos karma para vir para cá. E esse é um mundo que tem esses aspectos. Você não está aqui por acaso, não encontra essa pessoa por acaso. É transformar essa pessoa em amigo é o grande desafio. O que fazer para se mostrar compassivo? Muito obrigado, Sensei. Sensei, posso compartilhar uma coisa bem rápida sobre isso que aconteceu comigo? Ó, quando eu estava na faculdade, deve ter foi 2011, 2010, tinha um grupo de pessoas que eu não me dava muito bem. E aí eu já estava praticando, tinha começado a praticar o Dharma. E aí teve uma vez que me veio um insight assim, eu falei, poxa, por que ao invés de eu, né, eu não gosto daquelas pessoas,
eu comecei a olhar para mim e falei, por que que eu não gosto delas, né? Então eu dentro de mim eu meio que tentei mudar esse olhar sobre elas. Passou alguns dias, elas começaram, sentaram do meu lado e começaram a conversar comigo. Então acho que também quando a gente muda esse olhar dentro, né, Sensei, as pessoas, na verdade não foi eles que mudaram, né? Nosso olhar que mudou e ajuda bastante o Dharma quando a gente começa a praticar o Dharma, ajuda bastante a gente nisso. É isso mesmo. Com certeza, é uma inter-relação, né? De um lado só. Quando tem algum conflito, tem dois lados naquela relação. Sensei, muito obrigado a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Só para o Sensei saber, se um dia quiser fazer uma live um pouco mais longa, porque eu acho que os perfis que têm um pouco mais de seguidores, eles devem liberar mais de 1 hora de live, né? Então, quando precisar disso, Sensei, você já sabe. Tá Muito bom. obrigado, Boa noite. Sensei. Muito obrigado a Boa todos. noite. Boa noite. Gachô. Achou.